da justiça, falamos do amor de Deus, falamos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, falamos de tanta coisa. E, claro, em todos os ensinos que estavam lá, a onipotência foi falada em diversos momentos. Mas não houve uma abordagem específica sobre a onipotência, e é o que nós vamos fazer hoje. E aí nós cumprimos aquele ciclo, né, nós concluímos aquele ciclo para falar do ser de Deus, né, da sua grandiosidade, do seu poder. Quando nós falamos, a onipotência em si é um atributo exclusivo de Deus, né, mas o poder, nós temos um poder derivado que Deus nos dá, uma autoridade, um poder. O ser humano ele só não é todo poderoso, mas ele tem alguns poderes que Deus concedeu a ele, que é de criar, né, de poder da inteligência, né, de melhorar a sua vida através do seu trabalho. Então, nós temos alguma condição que Deus nos dá, mas não somos todo-poderoso. Todo-poderoso é só o nosso Deus. Então, 62:11 diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor. É na Tua casa, o lugar mais lindo, o lugar mais importante para nossas vidas. É o lugar onde nós entramos, Senhor, com preocupações e saímos, Senhor, ouvindo a Tua voz. É o lugar onde a Tua presença está, essa presença graciosa, misericordiosa. Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, mas a presença do Senhor aqui é a presença graciosa, é a presença bondosa, e é ela que nós pedimos ao Senhor. Vamos continuar falando, Senhor, deste Teu grande amor, dessa Tua grande misericórdia, dessa Tua grandiosidade, que ultrapassa, Senhor, qualquer compreensão humana. Mas a Tua palavra vai nos mostrando, Senhor, de forma didática, em que nós passamos a aprender e a confiar no Senhor cada vez mais. Continua nos ensinando, continua ensinando a Tua igreja, Senhor, quem o Senhor é, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória, a Tua soberania. Continua nos ensinando, Senhor, sobre o que isso, né, se relaciona com a nossa vida, como é importante isso para nós. Nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Onipotência. E esta palavra, né, irmãos? Chegamos aí a um termo que também está relacionado com soberania, também está relacionado com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta uma vez para Abraão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, lá no capítulo 18. A onipotência de Deus significa que Ele é perfeitamente capaz de fazer tudo aquilo que for da sua santa vontade. Nós falamos a semana passada da vontade de Deus. Olha a ligação, está ligada. A vontade de Deus está ligada com a sua onipotência. Porque a onipotência, o Deus Todo-Poderoso, ser Todo-Poderoso significa que Ele é perfeitamente capaz de fazer tudo aquilo que for da sua santa vontade. Tudo aquilo que Ele quer, Ele faz. Tudo. Tudo aquilo que Ele deseja, Ele põe em evidência ou em prática. A palavra onipotência vem de dois termos latinos, né? Omni, todo, e potens, poderoso, que significa todo-poderoso. Então, onipotência é Deus Todo-Poderoso. Vivemos em um mundo onde constantemente somos confrontados com as nossas próprias limitações. Cansamos, adoecemos, falhamos e muitas vezes deparamos-nos com situações que fogem totalmente do nosso controle. É exatamente no meio dessa fragilidade humana que o ensino da onipotência de Deus brilha como um farol de esperança. Estudar o poder de Deus não é apenas um exercício intelectual, é encontrar um lugar seguro para descansar o nosso coração. Então, irmãos, quando nós aprendemos, quando nós crescemos, quando nós entendemos esse Deus que nós servimos, mais e mais nós ficamos confiantes, a nossa fé é fortalecida e Deus vai cuidando de nós. Ele vai cuidando de nós, porque Ele é poderoso. Se vocês observarem, as divindades antigas eram reconhecidas pelos poderes que elas tinham. Só que elas não tinham todos os poderes, elas tinham algumas. Alguns tinham poderes sobre os mares. Aí se a pessoa tinha um problema que envolvesse navegação, tinha que falar com esse Deus aí dos mares.
Se ela fosse falar com Deus, um Deus do plantio, não funcionava, porque o Deus do plantio não tem poder sobre os mares. Vocês já viram, né? Crenças assim. E aí outras pessoas, se for um problema de saúde física, você tem que falar com Deus específico, com a divindade específica da saúde física. Não dá para falar com Deus que trata das questões mais da natureza. E as divindades antigas eram cheias de qualidades específicas para algumas coisas. Se eu errasse o Deus, não ia ter a dádiva que a pessoa queria. Então a pessoa tinha que aprender sobre vários deuses. O Deus que nós servimos é o único e verdadeiro Deus. É o Deus que cuida do emocional, é o Deus que cuida da saúde física, é o Deus que cuida dos mares, é o Deus que cuida do universo, é o Deus que cuida das plantas, é o Deus que cuida dos animais. A natureza desse poder de Deus. Como que é esse poder de Deus? O que é isso, essa onipotência? O que envolve isso? Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos encontrar manifestações do Deus Todo-Poderoso em praticamente toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Já no Gênesis nós encontramos isso, Apocalipse também. Ações do Deus Todo-Poderoso. Para descansarmos no poder de Deus, precisamos primeiro entender como que a Bíblia descreve isso. Primeiro, o poder de Deus vai muito além daquilo que podemos imaginar, de modo que não há nada demasiadamente difícil para Ele. Tem partes na Bíblia que fala que para Deus nada é impossível. Quando fala do nascimento de Jesus, o anjo falando com Maria, ele fala assim, para Deus nada é impossível. Em Efésios 3:20, está escrito assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus é maior que qualquer pensamento. Isso é onipotência. O poder de Deus é maior que qualquer pedido. O Deus Todo-Poderoso, as dimensões do poder de Deus ultrapassam em muito aquilo que nós pensamos. Muito. Infinitamente mais. Infinitamente maior. Isso é todo poder. Tudo que você imaginar, Deus tem poder sobre isso. Todo o poder. Completamente. Em muitos casos, poder direto. Poder direto, ou seja, Deus não precisa de nada para mostrar o seu poder. Em alguns casos, Ele cria condições para que o poder seja estabelecido até de forma secundária. Diferente das autoridades humanas que recebem um poder de forma temporária ou delegada, o poder de Deus vem da sua própria natureza. Deus não apenas tem poder, o poder pertence a Ele essencialmente. Ele é todo-poderoso, Ele não tem poder, Ele é o todo-poderoso. Ele é o El Shaddai. Faz parte da essência dele todo o poder. O Apocalipse 1:8 fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, o que é importante passar para vocês aqui? Muitas vezes nós pensamos que tudo que Deus tem que fazer tem que ser direto. Às vezes, a ignorância humana trouxe muitos prejuízos para as pessoas. Eu já vi casos de pessoas que ouvia de uma outra pessoa dizendo assim, Jesus te curou. Você não precisa nem ir no médico. Como se ir a médico, consultar médico fosse ato de incredulidade. Onde uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. Se Deus é o Todo-Poderoso, e se Ele cura alguém, não é indo no médico que a pessoa deixa de ser curada. Às vezes as pessoas tratam Deus como um ser pequeno. Se Deus te curou, você pode ir para onde você quiser, você está curado. Você pode falar com 20 médicos, os 20 vão confirmar. Porque Deus curou. Isso é poder.
Deus é todo poderoso. Quando Ele faz, está feito. Deus não discute isso. E outra coisa, o Deus que cura, estendendo a sua mão diretamente, porque Ele é todo poderoso, é o mesmo Deus que capacita a inteligência humana, porque não existiria inteligência humana se não fosse Ele capacitar, para que as pessoas também sejam curadas. A cura, de uma forma menos estrondosa, também é a cura de Deus. Todas elas são de Deus. Todos os cuidados são de Deus. Porque ninguém levanta a mão se Deus não fizer levantar. Ninguém tem inteligência para juntar dois elementos químicos da natureza, que foi Ele que criou, para fazer com que essa junção de dois elementos químicos sejam benéficos ao ser humano. Se não fosse a capacidade que Ele deu para o ser humano de pensar isso. Então a capacidade que o ser humano tem de pensar, Deus usa para curar pessoas. Todas as pessoas que ao tomar um remédio simples, estava falando com o irmão Jonal ali, uma dipirona. Se você toma uma dipirona e você melhorou, foi Deus que curou você. A dipirona foi o instrumento que Ele usou. Ela não tem poder por si só. Porque ao pensar, toda a questão da natureza foi Deus que criou. Então, mesmo de forma primária, como por exemplo na criação do nada, Deus disse, haja luz. Isso é poder inerente a Ele. Ele não precisou de nada para isso. Ele simplesmente disse. A própria história da criação, nós encontramos o ser humano sendo feito pelo pó da terra. Então, para o ser humano ser formado, já existia alguma coisa antes, que era o pó da terra. Então, mesmo de forma direta, mesmo de forma exclusiva, é o poder de Deus que está atuando. Mesmo que seja utilizado elementos da criação, é o mesmo Deus que está atuando. É Ele, é o mesmo Deus. O mesmo cuidado. Quando nós levantamos de manhã, é porque Deus nos faz levantar. Se Deus deixar de usar o seu poder, não existe nada. E agora, olha a pergunta. O que eu disse para vocês no início? Essa daqui é uma pergunta complexa. Eu disse assim, a onipotência de Deus significa que Ele é perfeitamente capaz de fazer tudo aquilo que for da sua santa vontade. Mas existem algumas coisas, irmãos, ou são da nossa imaginação, ou ferem os atributos, a perfeição e a natureza de Deus. Então tem algumas coisas que por ferir a natureza de Deus, Ele não faz. E nós podemos até usar essa expressão, Ele não pode fazer. Porque não fere a onipotência, fere os outros atributos. E se Deus deixar de ser aquilo que Ele é, Ele nega-se a si próprio e deixa de ser Deus. Então tem algo. A onipotência não nega que tem algumas coisas que Deus nunca vai fazer. Por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo. Seria contraditório. Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode agir de forma incompatível com seus próprios atributos. Mas por que isso? Porque Ele se revelou assim. E Ele disse que é. Deus é amor. Deus não é ódio, irmãos, é amor. O furor de Deus, ele acontece na justiça de Deus. Mas a essência dele é amor. Deus não pode agir de forma incompatível, incoerente ou contrária àquilo que Ele já disse que era. Porque Deus não é contraditório. Contraditório somos nós, que falamos uma coisa e pensamos outra. Deus não. E não deixamos de ser ser humano. Se você pensa algo e fala outra coisa que você não pensou, você continua sendo ser humano. Deus não. Deus é perfeito.
Então aquilo que ele fala é aquilo que ele é, aquilo que ele diz é aquilo que ele faz. Deus não tem segundas intenções, intenções escondidas, como se fosse o ser humano que fala uma coisa aqui, mas para... Não, Deus não, Deus ele é verdadeiro. Se ele disse, é exatamente aquilo que ele disse. Outra coisa, Deus não pode mentir. Isso fere a onipotência de Deus? Não. Fere a verdade. Ao mentir, Deus deixa de ser Deus passa a ser, perde a sua onipotência. Não, ele não perde a sua onipotência, simplesmente ele passa a ser incoerente, porque Deus é a verdade, meus irmãos, a verdade está nele. A mentira é uma imperfeição, inclusive um pecado. Olha o que diz Tito 1:2. Ele escreve, Paulo escreve para Tito, Paulo escreve para Tito, escreve assim: escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, se você fala simples assim, tem coisa que Deus não pode fazer? A resposta é não, Deus pode fazer tudo. Então, se a pessoa faz uma pergunta aberta desse jeito, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Aí você fala, não tem nada que Deus não pode fazer, Deus pode fazer tudo. Aí a pessoa fala assim, uma pegadinha, né? Mas Deus não pode mentir. Calma aí, mas é que é outra coisa. Você está perguntando do poder? Ou você está perguntando da coerência? Ou você está perguntando da honestidade de Deus, da verdade de Deus? Então Deus não pode mentir, porque não há mentira nele. O pai da mentira é Satanás. Então Deus não pode mentir, porque isso fere os seus atributos. Entenderam? Não tem relação com a onipotência. Tem relação com a coerência. Tem relação com a integridade. Tem relação com o Deus que se mostra para nós. O Deus que se revela para nós. Deus não pode pecar e nem ser tentado pelo mal. O pecado é uma imperfeição. Como Deus é perfeito em santidade, ele não sente atração pelo mal, nem tenta ninguém a pecar. Tiago 1,13, nós já lemos isso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Tentação é ação de Satanás. Não é ação de Deus. Deus é perfeito, meus irmãos. Então tudo aquilo que fere, nós falamos de vários atributos aqui, vários deles. Eles não podem ser feridos, eles não podem ser contraditórios, não podem ser negados. Nós falamos da infinidade de Deus. Deus é infinito. Nós falamos da eternidade de Deus. Deus é eterno. Nenhum desses atributos são maiores ou menores que o outro. E também não são separados. Se nós falarmos da onipotência separado de todos os outros, aí a onipotência passa a ser algo diferente. Mas Deus, ele é onipotente, mas ele também é onipresente, ele também é onisciente, ele também é amor, ele também é luz, ele também é verdade. Porque é tudo isso que a Bíblia fala de Deus. Todos esses atributos faz de Deus quem Deus é. Um deles sendo ou diminuído ou tirado, Deus deixa de ser Deus. Ficou claro aqui, não é? Então, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode mentir nem ser enganado, Deus não pode pecar e Deus não pode ser infiel. Porque Deus é íntegro e ele não é infiel. Infidelidade também é uma imperfeição. Infidelidade também é um desvio de caráter. E o caráter de Deus é perfeito. A infidelidade também é uma imperfeição. Deus não negaria a si mesmo. Segundo Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Tem mais coisas na Bíblia, eu coloquei essas aqui, porque já é o suficiente. Então Deus não pode negar a si mesmo. Então,
quando vocês observam todos os atributos de Deus, tudo aquilo que contradiz esses atributos, Deus não é, simplesmente não é. E nem pode ser. Porque senão feriria o atributo. Ia ser contraditório. Eu creio, irmãos, de verdade, que a nossa lógica ela é falha. Mas ela é uma coerência que nós temos. Então, se nós seres humanos fomos criados de forma coerente, e Deus nos dá essa coerência para a gente viver, eu creio que isso veio dele. Então, ele não pode ser incoerente com ele mesmo. É por isso que eu sempre falo para os irmãos, quando eu faço o discipulado, e eu falo dos dons, eu falo isso para as pessoas, muito cuidado. Porque se você ouvir algo que não está nas Escrituras, não foi de Deus, porque Deus não se contradiz. Muito cuidado ao ouvir coisas de pessoas se dizendo que está sendo usada por Deus, isso é muito perigoso. Não estou dizendo que Deus não fale com as pessoas, que Deus não toque no coração das pessoas e orienta, não é isso. Mas é muito mais difícil você avaliar algo subjetivo e interno do que algo revelado. Nós não conhecemos intenções das pessoas. Uma vez eu disse para os irmãos aqui, falei para os irmãos que eu lembro dessa história de uma semana que eu passei a semana inteira orando, jejuando, e no dia que eu fui fazer o trabalho, eu recebi a pior profetada talvez uma das piores profetadas que eu recebi na vida. Na semana que eu mais busquei a presença de Deus. Aí a gente fica naquela, Deus é incoerente, ele pede para eu ter uma vida de oração, ele pede para eu buscar a presença dele, para depois falar uma coisa que não tem o menor sentido sobre o que ele pede. Então não foi Deus que falou, é simples, não foi ele que falou. Então nós precisamos ser muito claros com isso. Se foi incoerente, se foi contraditório, não foi Deus que falou. E pronto, e a gente tem que ter paz com isso. Não precisa ter medo disso. Agora, a verdade revelada está nas Escrituras. Aqui sim. O que aqui diz é para nós. E quando nós fazemos diferente do que está aqui, quem está sendo incoerente somos nós, e não a palavra de Deus. Nós é que somos confrontados com o nosso pecado, não Deus. Nós é que somos confrontados com o nosso erro. Outra coisa que eu não coloquei, Deus não pode errar. Ele não erra. Não está aqui, mas é outra. Porque errar seria incoerente com Deus. Mesmo aquelas passagens difíceis que nós olhamos em Gênesis, que foi falado até na IBD, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não está dizendo que Deus errou ao criar o homem. Porque ele não errou ao criar o homem, Deus não erra. Só está dizendo que Deus se entristeceu. Só isso. De onde vemos o poder de Deus agindo? Já disse para vocês, na criação. A criação é o ápice. Aliás, o ápice do poder de Deus está em Jesus. Mas na criação é algo estrondoso. De um Deus que do nada decidiu criar o mundo que nós aqui vivemos. Ele escolheu isso. Foi da vontade dele fazer isso. O seu poder está ativo em todas as esferas da existência. Deus criou todas as coisas do nada, usando apenas a palavra do seu poder. Além de criar, ele preserva e sustenta o universo, impedindo que tudo não pereça. Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pelo poder da tua palavra. O poder da palavra de Deus, aquilo que ele disse, veio a existir. Inclusive na oração. Na oração não, na pregação do apóstolo Paulo no Areópago em Atenas. Ele fala que em Deus,
nós nos movemos, em Deus nós existimos e em Deus nós vivemos. É pelo poder de Deus que nós vivemos. É pelo poder de Deus que nós nos movemos. E é pelo poder de Deus que nós existimos. Porque Deus é todo-poderoso. O Salmo 36:6, a sua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar nessa providência. Isso aqui é providência. Preservar criação é providência de Deus. Às vezes nós achamos que providência tem a ver com as coisas grandiosas que Deus faz. A providência é quando eu estou desempregado e Deus abre porta de emprego para mim. Então nós achamos que a providência são pequenos atos das bênçãos de Deus. Providência é manter essa existência em funcionamento. Providência é você viver. Você está vivo? Providência. Você se mexe? Providência. Você existe? Providência. As plantas crescem? Providência. O sol nasce e se põe? Providência. A terra gira? Providência. Tudo isso é o Deus Todo-Poderoso preservando o universo, a sua criação. Quando nós aprendemos isso, irmãos, o nosso coração passa a ter paz. Porque nós descobrimos que tudo que há em nós há por causa do cuidado desse Deus. Na formação da vida, a propagação da vida e o desenvolvimento admirável do ser humano no ventre materno revela o assombroso poder de Deus. Isso a medicina sabe, meus irmãos. Isso a medicina sabe. O salmista viu isso quando ele escreve: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A formação de uma vida nova é porque Deus é todo-poderoso. A ciência não sabe tudo sobre isso. O funcionamento de um cérebro humano é pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Inclusive no governo do mal e das autoridades. Deus tem todo o poder. Inclusive ao não permitir que o mal faça tudo o que ele queira. O mal não está desgovernado, tem governante. Às vezes a pessoa pensa que o rei deste mundo é Satanás. Não, irmãos, o rei do universo, de toda a criação, é Deus. Satanás é o chefe da desobediência. É isso que ele é. É o máximo que ele pode ser. O influenciador, o mentiroso e o enganador. Porque enganador ele é mesmo. Para fazer com que as pessoas achem que é ele que domina. Não, ele não domina nada. Quem domina é Deus. O domínio que ele tem é o domínio que Deus deixa ele ter. Ele só vai até ali. Eu sei que os irmãos, quando a gente faz essa perspectiva, os irmãos pensam assim: mas pastor, acontece tanta coisa neste mundo, há tanta crueldade, há tanta maldade nesse mundo. Mas irmãos, se não tivesse controle, já tinha destruído tudo. Ou você acha que Satanás não queria fazer com você o que ele fez com Jó? Se ele pudesse, o que ele fez com Jó, ele faria com todo mundo. E mais. E piorava. Se ele pudesse, ele pegava todo mundo e falava assim: ó, Jó foi pequeno para vocês. Por que ele não faz? Porque há um poder maior que o dele que não deixa ele fazer o que ele quer. Então, ao invés de você se preocupar com algo que você pensa que está descontrolado, sempre lembre:
Se não fosse o poder de Deus, estaria pior. Foi uma palavra tranquila de um pastor que chegou para o irmão: irmão, eu não acredito em Deus por causa do mal. Aí o pastor falou: mas eu acredito em Deus exatamente por causa do mal. Ele falou: como assim? É porque o mal não respeita nada. O mal respeita a lei? Não respeita a lei. Respeita a vida humana? Não respeita a vida humana. O mal pensa na dignidade? Não. Então por que ele não destrói tudo? Ele não destrói tudo porque é um Deus todo-poderoso que não deixa ele destruir. Ele só atua até onde a providência de Deus permite que ele atue. Olha o que diz Provérbios 21:1. Isso aqui é para mudar a nossa vida, tá? Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde ele quiser. E tem gente que fica discutindo política. E tem gente que briga por política. E esquece, só governa aquele que Deus quer que governe. E sai quem Deus quer que saia. É claro, irmãos, que Deus não vai lá pegar do céu, pegar uma pessoa pela mão e colocá-la no governo. Porque Deus, diante de toda a história, Deus já nos ensinou uma coisa: ninguém pode governar para sempre. E as pessoas precisam ter alternância de poder. Isso Deus já ensinou para a humanidade. É por isso que agora tem eleição. Antigamente o rei ficava até morrer. Agora por que não fica mais? Porque a própria humanidade viu que isso não era bom. E hoje criaram um modelo de votos. Tudo isso foi inteligência que Deus nos deu. Mas ao nos dar inteligência, ele não tirou a mão. É isso que é importante falar. Ele não tirou a mão dele. A mão dele continua lá. Se você acha que os governantes são ruins, deixa Deus tirar a mão para ver o que é. Os governantes só são ruins até onde a providência permite também. Ou você já não vira histórias aterrorizantes de líderes nesse mundo? Até histórias recentes. Então, quem dirige o coração dos governantes é Deus. A nossa função é orar. Aquilo que a gente sempre faz. Nós oramos para as pessoas se converterem. Nós oramos para que Deus abençoe as outras pessoas. É a mesma coisa que você tem que fazer com as lideranças. Estamos em época de eleição aí. E vai ser a época da briga. Aí a gente descobre quem é crente e quem não é. Porque se o outro briga com o outro por causa de um voto, meu Deus do céu. É porque não sabe quem é que governa o mundo. Quem governa o mundo, irmão, não é direita e esquerda não. Quem governa o mundo é o alto. Ele que governa. E você acha que Deus está preocupado? Irmãos, nada assusta o nosso Deus. E vou falar uma coisa importante para vocês, viu? Pela história da igreja, os períodos mais abençoados da igreja foi quando ela foi perseguida. Porque quando está tudo muito bem, está ali, todo mundo super bem, vem frieza. Acontece um monte de coisa na igreja que você olha assim e fala assim: pô, é a igreja mesmo que está aqui? É a igreja está aqui? Agora vem a perseguição para ver. Fica quem é crente. Aí os crentes verdadeiros passam lá na peneira de Deus. Porque quando tudo é fácil, nós mesmos encontramos formas para dificultar. E na salvação? A maior demonstração do poder de Deus é a transformação de um pecador. Mudar coração humano, recriando-nos espiritualmente, exige o poder miraculoso de Deus. Ninguém consegue mudar um coração humano. Irmãos, ser pastor, às vezes é passar por momentos que dói o coração. Sabe uma coisa que eu já escutei? Eu posso abrir o coração? Eu estou com medo. Eu posso abrir o coração? Eu já escutei assim: pastor, às vezes você prega, tem um monte de pessoa que não te ouve.
claro que eu me entristeci. Irmãos, qualquer pessoa se entristece de ouvir isso. Eu já ouvi, tá? E foi uma tristeza no meu coração. Mas aí depois eu lembrei disso daqui. Eu não mando no ouvido de ninguém. Eu não sou dono do ouvido de ninguém. Se a pessoa quiser ouvir pecados, que ela ouça. O ouvido é dela. Teve até na rede social, uma piada lá. É uma cena de um seriado, pequenininho, seriado. Uma cena bem pequenininho, do rapaz com a namorada. Aí era comédia, né? Aí o rapaz chega, a namorada chega assim, você é cristão, né? Ele, eu sou. Você crê em Deus, né? Ele falou, creio. Não. Ele falou, você não se importa de namorar, de que eu não creia em Deus? Ele falou, eu não. Ele, por que não? Porque não é eu que vou para o inferno? Foi a resposta dele. Você não se importa que eu não creio em Deus? Eu falei, não sou eu que vou para o inferno. Certo? É bem prático isso. Não é? Não é verdade? É claro, irmãos, eu disse isso. Eu não deveria ter aberto meu coração, mas eu abri. Agora já foi. Então assim, mas é verdade. Mas quando a gente lê isso daqui, a gente descobre. Quem é que abre o ouvido de alguém para ouvir a palavra de Deus? Não sou eu. Não sou eu. Eu não tenho esse poder de influenciar o ouvido de ninguém. E nem o olhar de ninguém. E muito menos a mente de alguém. Quem muda a mente, quem muda o coração, quem muda o ouvido, quem muda a vontade, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz. Então, meus irmãos, é claro que o nosso desejo é que todas as pessoas ouçam a palavra de Deus. Nós oramos por isso, meus irmãos. Nós oramos para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, para que elas prestem atenção, para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que a fé delas amadureçam. Esse é o desejo de todo servo de Deus fiel. Mas quando nós entendemos que isso é obra do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus fala exatamente o que a gente tem que fazer, ele fala, eu já disse para você o que você tem que fazer. Você tem que pregar só. Quem convence sou eu. Prega. Porque vai chegar o grande dia. Vai chegar esse grande dia. E todo ouvido cerrado será cobrado. Todo tapar de ouvido será cobrado. Assim como será cobrado, sabe o que vai ser? Irmãos, eu nunca vou ser, irmãos, está na Bíblia, eu nunca vou ser cobrado por Deus por uma pessoa que não me ouviu. Eu vou ser cobrado por Deus pela fidelidade na transmissão da palavra. Pelo amor e pelo respeito ao outro. Se eu amei o próximo. Se eu falei a verdade. Não só eu, nós aqui, todos nós. Nós seremos cobrados pela nossa fidelidade. Os resultados, irmãos, quem faz é Deus. O apóstolo Paulo percebeu isso na igreja de Corinto, que cada um queria. Lembra na igreja de Corinto? Um cara falou assim: eu só ouço Pedro, porque eu sou dele. Eu só ouço Paulo, que para mim Paulo é melhor. Não é assim? Não foi assim? E Deus usou o apóstolo e falou assim, mas quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? São servos só. O crescimento quem dá é Deus. Então quem abre o ouvido é Deus. Quem abre coração é Deus. Quem transforma vidas é Deus. Isso é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele tem poder para tirar coração de pedra e colocar coração de carne. Ele falou isso. Ele tem esse poder. Efésios. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça vocês são salvos. É Deus que realiza a obra de transformação numa vida humana. Sempre é Ele. Não é a eloquência que faz. Não é a capacidade de oratória. É o Deus Todo-Poderoso. Isso é onipotência. Só a onipotência da vida onde há morte. Só isso. É a única que é capaz. O que muda na vida diária de um cristão ao crer na onipotência de Deus? Nas dores da vida, sabemos que estamos nos braços do El Shaddai. Ele tem poder para restaurar nossas emoções e trazer consolo verdadeiro. O salmista falou isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que fez os céus e a terra, que é onipotente, tem poder para te socorrer. Crer menos que isso é incredulidade. Em nossa fraqueza, Ele nos socorre. Deus usa seu poder para impedir que sejamos tentados além das nossas forças. E nos dá o escape. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Os homens falham em cumprir promessas, mas Deus tem poder para executar tudo o que promete. Porque Ele é todo-poderoso, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. O poder de Deus nos guarda de tropeços e garante que chegaremos salvos e purificados diante da sua glória no final de todas as coisas. Eu sei, irmãos, que ainda nós vamos falar mais desse assunto aqui. Mas se você crê que Deus realizou a obra de transformação, Ele realizou. Ele realizou. Escutei de uma irmã da igreja, falou: pastor, se Deus curou, eu estou curada. Acabou. Se Ele curou, estou curada. Isso é fé, meus irmãos. Se Deus salvou, está salvo. Isso é fé. Uma vez perguntaram para mim: mas pastor, como que pode, né, o crente salvo sempre salvo? Eu disse exatamente isso. Eu falei assim: olha, Deus te ressuscitou. Você estava morto ou morta em delitos e pecados. Ele trouxe vida. Só Ele pode fazer isso. Você morrer de novo? Você nasceu de novo. Você vai nascer quantas vezes? Regeneração é um nascimento, um renascimento. E fala que é nascer do alto ainda. Deus te perdoa. O perdão de Deus é completo. Deus vai voltar atrás e falar assim: não, vou voltar a te condenar. Então, irmãos, se tudo que Deus falou que fez, Ele fez, acabou, está feito. Se Ele falou, está perdoado, está perdoado. Se você nasceu de novo, nasceu de novo. O que acontece, irmãos, é que na prática da vida cristã, muitas pessoas só parecem que nasceram de novo. Aí, se não nasceu de novo, não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, ainda está morto em delitos e pecados. É isso. Porque quem nasceu de novo, nasceu de novo. Isso é Deus. É o Todo-Poderoso que fez. Deus não faz nada pela metade. Para a gente concluir. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. Esse é o Deus que você serve. Que segurança nos dá, né, irmãos? Que segurança. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque Deus trouxe vocês. Nós estamos numa igreja, irmãos, agora, fazendo todas as quartas-feiras,
verdadeiros cultos de ensino. E eu creio de verdade que os melhores cristãos são aqueles que aprendem. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Tenho aprendido na minha vida cristã que crentes que vêm para a EBD, que crentes que frequentam cultos de ensino, são os crentes que mais crescem e amadurecem na fé. Esses aí, irmãos, são bênçãos de Deus aonde eles estiverem. Onde Deus colocar essas pessoas, elas frutificam, elas atuam no poder de Deus, porque o nosso Deus é coerente. Ele é coerente. Deus não abençoa a preguiça. Deus abençoa coragem. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem crescendo na fé, que vocês continuem crescendo na palavra de Deus. E vocês viram hoje o que é onipotência. Onipotência é o Deus que faz tudo aquilo que Ele quer. Porque Ele é o Todo-Poderoso.